Bom dia para todos e para todas. Tudo bem? Sobre o que falávamos na nossa última aula? Nós estamos no horário, né? Isso, começamos a estudar as funções vetoriais, só definimos, né? E hoje a gente vai entrar no cálculo das funções vetoriais. Tá? Vamos ver aqui o nosso slide. Então, ou seja, tudo que a gente viu, né, em cálculo 1, para cálculo de funções de uma variável real, valores reais, a gente vai agora fazer o estudo também, fazer essa mesma análise em cima de funções vetoriais. E o que é mesmo uma função vetorial? O que é mesmo uma função vetorial? Se eu não me engano, foi na aula de segunda que a gente viu isso, não foi? É uma regra que vai associar para todo número real, né, dentro das restrições impostas pelo domínio da função, mas todo número real ela vai associar um vetor, tá? Então, essa é a diferença da função vetorial para a função que a gente estudou em cálculo 1, vamos chamar de função escalar. Que as funções escalares, para todo número real, ela associa um número real. E agora, nós estamos estudando função em que, para todo número real, ela associa um vetor. Tá? Então, a imagem da função ela é um vetor. Ela é um vetor bidimensional, um vetor tridimensional, ou um vetor de dimensão n. Tá? Então, a gente vai começar estudando o limite dessas funções. Tá? Na aula passada, lembra que a gente, no finalzinho, a gente recordou qual era o significado de limite de função de uma variável real. Lembra que o colega aqui veio aqui e explicou o que significa essa notação aí? Que a gente lê limite de f de x quando x tende a igual a L, supondo que esse f é uma função de uma variável real, valores reais. Né? Então, qual é o significado disso aí, gente, dessa notação? Limite de f de x quando x tende a L. Isso significa que, à medida que o x está se aproximando do número real a imagem dessa função se aproxima do número real L. Né? Então, como é que a gente faz o gráfico de função de uma variável real e valores reais? A gente desenha o gráfico dela num plano. Né? No eixo x, a gente tem os valores que são assumidos pelo domínio da função. E no eixo y você tem a imagem da função. Então, aqui eu tenho o x, aqui eu esboço o f de x, os valores. Né? Aí, supõe que você tem aqui um gráfico de uma função. Não está isso. Pega um ponto aqui A. Né? Então, o que aquela notação significa é que, para valores de x, quando o valor aqui no domínio está se aproximando do A, x próximo de A, aqui eu tenho um valor aqui. Supor L aqui. Quando x se aproxima de a imagem da função, que é o f de x, é um valor que está próximo desse L, tá? Esse que é o significado. Quando x está se aproximando de um valor a imagem está se aproximando de L. Né? Agora, precisamos falar um pouco melhor sobre essa aproximação. Tá? Então, significado à medida que o x se aproxima de A, o valor f de x aproxima-se do número real L. Aí estamos falando só de número. X representa número, A representa número, f de x é o número e L também é o número, são escalares. Aí, olha só essa frase que completa. E essa aproximação pode ser feita com o grau de precisão que desejarmos. Não é só que se aproxima, não. O que significa isso? A aproximação pode ser feita com o grau de precisão que desejarmos. Já ouvi falar nisso. Então,
a gente viu qual é o significado de dizer que limite de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2, quando x tende a 2 é 12. Isso significa que, à medida que o x, para valores de x próximos de 2, à medida que tomamos valores no domínio próximo de 2, e eu substituo esses valores aqui, faço a conta, este resultado vai assumindo valores próximos de 12, né? Tem aqui, ó. Então, a análise que a gente está falando é x próximo de 2, que na reta real, que o 2. Então, eu estou numa vizinhança aqui de 2. Como é que eu posso aproximar de 2? Na reta eu tenho duas opções, né? Posso aproximar de 2 pela esquerda ou pela direita, por valores menores ou valores maiores, tá? Então, quando você toma valores de x próximo de 2, vamos supor aqui que no máximo, próximo, eu não preciso estar muito longe. Vamos supor que você vai de 1 para 2. Aqui também uma distância no máximo 1. Então, você tem que analisar como é que acontece, né, o resultado da imagem quando você pega valores próximos de 2, mas menores que 2, e também quando você toma valores de x próximos de 2, mas maiores que 2, tá? Então, olha aqui no slide com uma tabelinha para a gente ver. Vou pegar valores que estão próximos de 2, mas estão menores, ou seja, estão no intervalo que vai de 1 a 2, está à esquerda do 2, né? Então, posso pegar, por exemplo, x igual a 1. Substituo aqui, faço essa conta, dá 7. Aí, vou aproximar mais ainda. Vou pegar x igual a 1,8. Está mais próximo de 2. A imagem dá 10,8. Aproxima mais. X igual a 1,9. A imagem dá 11,41. Tá? Vou aproximar mais ainda. A imagem vai ficando mais próxima de quem? De 12. Então, quando o x se aproxima de 2, esse menos aqui é uma notação que a gente usa para representar que você está se aproximando pela esquerda, tá? Se aproxima de 2, mas por valores menores. Então, a imagem da função está se aproximando de 8. Isso já é suficiente para eu dizer que o limite dessa função é 12? Não, eu tenho que analisar também como é o comportamento da função quando você se aproxima de 2 por valores maiores, tá? Então, pegando agora, valores que estão próximo de 2, mas à direita. Então, no intervalo aqui, que vai de 3 a 2. Ah, mas tem que ser de 1? Não, né? Aqui, a ideia é que eu estou tomando valores próximos, então eu não vou pegar um intervalo muito grande. O 1 aqui é só por conveniência, né? Posso pegar o raio, a gente fala o raio da vizinhança, meio, né? 1/4, 1/5, tanto quanto o valor que eu quiser, tá? Então, x igual a 3 dá 19, aí aproxima mais, 2,2 dá 13,4, 2,1, 2,01, cada vez mais próximo de 2, tá? Então, a gente observa que também, quando x se aproxima de 2, por valores maiores, a imagem está se aproximando de 2, né? Então, parece que o comportamento da função é esse. Para valores de x próximos de 2, a imagem está próxima do 12. Então, à medida que x se aproxima do valor A, o valor de fx aproxima desse número real L. E aí a pergunta é, mas como é que a gente mede, que já comentamos isso na última aula, na reta, né? Como é que eu meço a aproximação, o quão próximo ou quão distante está o número x do número A? Como é que eu meço a distância entre pontos na reta? É o módulo da diferença, né? Lembra que a gente associou para todo número real um ponto na reta, um ponto P, um ponto Q, e para todo ponto, números associados a ele, né? Isso tem a correspondência. Então, a gente pode falar distância entre pontos, né? Com uma abuso de linguagem, distância entre números. Na verdade, a gente está calculando a distância entre os pontos que tem aqueles números
como abscissa, tá? Então, na reta a gente coloca a distância, quero saber qual é a distância entre esses dois valores. Valor absoluto entre esses números, mede a distância que o ponto P está do ponto Q. Né? Como é valor absoluto, pode ser x menos A, pode ser A menos x, que vai dar o mesmo valor. Ok? Então, olha só aqui. No domínio da função, tenho dois valores, x e A. Tá? Qual é a distância que o x está do A? Distância que o ponto P está do ponto Q. O valor absoluto de x menos A. Ok? Então, na reta, a distância entre ponto de P e Q, que tenham coordenadas A e x, módulo de x menos A. E se esses pontos estiverem no eixo y? Não tem problema nenhum, também estão numa reta, certo? A distância entre pontos de coordenada f de x e L, como é que eu meço, né? A proximidade do E que o f de x está do L. Valor absoluto de f de x menos L, tá? Então, a gente volta na definição de limite, diz, à medida que o x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Mas quem é que mede essa aproximação? É o módulo de x menos A, tá? Então, dizer para valores de x próximos de A é dizer que o valor absoluto o valor absoluto de x menos A está se aproximando de zero. X está próximo de A, então o módulo de x menos A está próximo de zero. F de x está próximo de L, então o módulo de f de x menos L está próximo de zero. Ok? E aqui, olha só, por que a gente coloca aqui na definição de limite que esse módulo tem que ser maior do que zero? Como é? Exatamente, porque quando é que o módulo vai ser zero? Tá? Quando o número que está lá é zero, ou seja, x igual a. E no limite, a gente não está interessado em saber o que acontece no ponto. Vou analisar o limite da função em 2. Eu não estou interessado em saber o que acontece no 2. O limite a gente quer saber o que acontece na vizinhança, tá? Então, é a esquerda e a direita. O ponto, não estou interessado, por enquanto. Pode ser até que a função não exista naquele ponto, tá? É vizinhança. Por isso aqui é o valor maior. Toma todos os valores próximos de A, mas não o A. Tá? Agora tem essa afirmação, olha. E esta aproximação pode ser feita com o grau de precisão que desejarmos. O que isso quer dizer? Veja que o limite, ele é corajoso, é com o grau de precisão que você quiser, eu aproximo. Tá? Vou pegar aqui de novo. Então, a gente está analisando dois comportamentos, né? Duas aproximações. A distância que o x está do A e a distância que o f de x está do L. Tá? Então, ele diz assim, posso tornar esse valor está se aproximando de zero, e posso tornar tão próximo de zero quanto eu desejo, o grau de precisão. Então, você diz assim, olha, eu quero, tá, encontrar um valor de x de tal maneira que a diferença entre esses dois valores, o f de x e a imagem, não ultrapasse, por exemplo, meio, 0,5. Esse é o grau de precisão que a diferença é. Aí não tem problema. Se o limite realmente for L, eu faço uma análise e descubro aonde é que eu tenho que tomar o x, né? Até onde eu posso ir aqui, supor que faço uma análise e descubro, se eu pegar, vamos supor que meio seja isso aqui, ó, essa distância aqui. Aí eu faço análise e descubro que até onde eu posso tomar, encontro aqui, lembra dos épsilos e deltas da definição de limite? Né?
Todo mundo fica meio assim com épsilos e delta, mas é simplesmente isso aqui que se fala em linguagem formal, tá? Você dá aqui o meio, está representando o épsilon. Olha, eu quero que a distância, que a imagem que você vai encontrar e o valor que você está dizendo que é o limite, não ultrapasse de meio, que seja isso aqui. Aí você é o épsilon da vida. Aí tudo bem, então eu vou fazer a minha análise e descobrir a distância aqui, descobrir um raio da vizinhança. Descobrir que se eu pegar eu consigo. Aí você diz, não, mas o F, essa distância aqui está grande. Eu vou dizer agora que eu quero que não pode ultrapassar 10 elevado a menos 2. Não tem problema. Eu faço outra análise e descubro que diminuiu agora aqui, você quer que fique mais próximo do L? Você reduziu aqui essa distância. Eu faço uma análise e agora eu descubro um outro raio aqui da vizinhança. De tal maneira que se eu pegar x neste intervalo, vai cair dentro do valor que você pediu. Ah, não, mas 10 elevado a menos 2 ainda está grande. Eu quero 10 elevado a menos 300. Quero que a distância entre o f de x e o L seja menor que 10 elevado a menos 300. Não tem problema. Se for o limite, a gente consegue descobrir aqui qual é o valor que eu tenho que tomar, né? Até onde eu posso ir. Então, eu descubro aqui um R, de tal maneira que se eu pegar x neste intervalo, quando eu calculo isso aqui, não ultrapassa o valor que foi dado. É isso que significa com o grau de precisão que desejar, tá? O limite você consegue aproximar o f de x do L. O L é o valor que a gente está dizendo que é o limite. Tanto quanto você queira, tá? Então, em linguagem matemática, a gente diz assim, ó, linguagem formal. Dizer que limite de f de x quando x tende a L significa dizer que para todo épsilon maior que zero, quem é o épsilon? É esse valor aqui que você vai fazer o desafio, tá? É o máximo que a imagem pode estar distante do L. Aqui está o L, aqui está o f de x. O máximo que você... Perdão. Quero que isso aqui, essa distância máxima seja épsilon. O f de x tem que estar aqui dentro. Tá? Então, se aqui é L, isso aqui mede épsilon, aqui é L menos épsilon. Isso aqui é L, isso aqui mede épsilon, eu estou subindo, isso aqui é L mais épsilon. Eu quero que o f de x caia aqui dentro, tá? Então, para todo épsilon que você der, é possível encontrar um R aqui. O R vai estar o raio da vizinhança do A. Eu consigo encontrar um R. Então, se aqui é A, esse pedacinho aqui é R, esse aqui vai medir A mais R. Se aqui é A, esse pedacinho aqui é R, para a esquerda, A menos R. Qualquer x que eu pegar aqui nesta vizinhança, eu vou ter que x menos A é menor do que R, tá? A distância que ele vai estar do A é menor do que R. E aí, se acontecer isso, esta distância aqui está menor do que o épsilon. Tá? Essa aqui é a definição formal de limite. Podemos ver aqui o slide. Olha, para qualquer épsilon que você der, que você quer que o f de x menos o L não ultrapasse, a distância que a imagem está do L não ultrapasse esse épsilon, você consegue encontrar um R maior que zero, de tal maneira que se a distância que o x está do A não ultrapassar esse R, então, ok, a imagem está dentro do que foi pedido. Tá? Claro isso aí. Essa é a definição formal de limite. Para você provar que o limite daquela conta lá deu 12, né? Não vale fazer a tabelinha e dizer, eu vi a tabelinha só deve para a gente ter uma ideia, tá? A prova formal tem que ser assim. É dado o épsilon e eu encontro o delta. E mostro que com aquele delta vale o que está sendo pedido, tá? Mas não se preocupe, porque a gente não vai ficar pedindo os deltas para os épsilons. Tá?
Mas é importante entender, né, esse conceito de limite. Aí a gente vai ver limite de funções vetoriais. Muda alguma coisa? Não, a ideia é exatamente a mesma, tá, gente? O mesmo conceito aqui, ó. Então, vou ter uma função vetorial, chamar essa função de alfa. Ela está definida num conjunto, que é o domínio dela, que é um subconjunto de R, tá? E estou generalizando, dizendo que essa função vai levar num vetor n-dimensional. E aí eu pego um A, que A é um número real. Qual é a exigência? Não é preciso que esse A esteja no domínio da função, tá? Mas é preciso que essa função esteja definida numa vizinhança desse A, tá? Então, eu peguei aqui o número real A. Pode ser que a função esteja definida, pode ser que não esteja no número, mas na vizinhança dele, sim, tá? Então, existe uma vizinhança que pertence ao domínio da função. Por quê? Porque no limite, eu vou analisar o comportamento da função na vizinhança do ponto, tá? Então, por isso essa exigência. Então, o A, tá, no domínio da função, pode ser que esteja ou não. Na vizinhança dele, sim. Aí, olha só, vamos afirmar o limite da função vetorial alfa quando t tende a L. O que isso significa? A mesma coisa. À medida que o número t está se aproximando do número A, o vetor alfa de t se aproxima do vetor L. E a gente pode fazer essa aproximação com o grau de precisão que desejar. Vou voltar aqui na definição de limite de função vetorial, que a gente fez em linguagem natural. Limite da função escalar f de x quando x tende a L. À medida que x se aproxima de A, o valor de f se aproxima do número real L. Vou lá na função definição de limite de função vetorial. Tem alguma diferença? Não tem diferença nenhuma, tá? São duas aproximações. Tá? A função real. Limite de f de x quando x tende a é o número L. Função vetorial, limite de alfa de t quando t tende a é um vetor L. Isso significa, à medida que o x se aproxima de A imagem f de x se aproxima de L. O número f de x se aproxima do número L. À medida que o número t se aproxima de A, o vetor alfa de t se aproxima do vetor L. Tá? A questão é que, como é que a gente calcula essa aproximação entre vetores? Como é que eu calculo quão próximo o alfa de t está do L? Os números reais a gente já sabe, né? A gente acabou de falar. Como é que eu calculo quão próximo o número x está do A? Módulo, né? Módulo da diferença. Mas como é que eu calculo quão próximo o vetor está do outro? Esse vetor. A diferença dos pontos finais. Mas quando eu calculo a diferença entre ponto, eu tenho o quê? Um ponto. Se eu fizer manipulações com... Está fazendo a operação com pontos, né? A gente tem que fazer a operação, é o que você está falando, só que eu vou manipular com vetores, fazer operações com vetores, tá? Ele falou que faz a diferença entre os pontos finais dos vetores, tá? É o que ele disse, só vamos passar para a linguagem de vetor. Então, olha só, vamos observar aqui numa figurinha. Suponho que eu tenho aqui, então, um vetor L, tá? Isso aqui, um vetor fixo, estou representando aqui em verde,
E aí eu pego um valor de t, eu tenho o vetor alfa de t. Tá? Vou traçar aqui o vetor vermelho. Quem é este vetor vermelho aí, gente? Hein? É diferente dos vetores. Ah, que bom, porque eu sempre pergunto. Eu já vinha para cá para desenhar, toda vez tem que desenhar. Agora que eu já estou aqui, eu vou desenhar. Então, é esse aqui. Eu tenho o vetor verde. Aí, tinha aqui o outro aqui, que é o alfa de t. E aí foi traçado um vetor bem aqui. Né? Quem é este? Ah, não sei. Vamos chamar ele aqui de x. Né? Descobrir quem é ele. Todo dia a gente faz essa conta aqui. Tá? Lembrando, olha, pela definição da soma, eu começo com o L, eu dou sequência aqui com o x, e este aqui, o alfa de t, que está fechando o triângulo, né? Então, pela definição da soma, o vetor alfa de t, ele é a soma do L mais o x. Portanto, quero saber quem é o x. Isolando aqui, o x vai ser o alfa de t menos o vetor L. Estou somando o oposto do L dos dois lados. Tá? Então, este que está aqui, ele é o alfa de t menos o L. Que é aquilo que você falou, né? Os pontos finais, só que a gente está trabalhando com vetores. Tá? Então, tinha o L, o alfa de t, e esse vetor aqui é a diferença. Né? Agora, olha só, vou pegar um outro valor de t e vou aproximar, fazer com que este aqui se aproxime do L. O que aconteceu com o vetor vermelho? Diminuiu o comprimento. Aí vou aproximar mais. O que aconteceu com o vetor vermelho? Diminuiu mais ainda o comprimento. Vou aproximar mais. Diminuiu o comprimento desse vetor. Ou seja, como eu posso medir o quanto este vetor está se aproximando deste aqui? Tá? Calculando o módulo da diferença. Alfa de t menos o L, o tamanho desse vetor. Então, à medida que este se aproxima deste, o comprimento do vetor vermelho vai se aproximando de zero. É o comprimento que eu meço, né? Porque a direção e o sentido dele variam. Tá? Então, olha aqui, revisando, mais próximo, menor é o comprimento da diferença, mais próximo. Então, à medida que o alfa de t se aproxima do L, o vetor vermelho, o comprimento dele se aproxima de zero. Ok? Então, olha, a gente pode, agora que a gente já entendeu como são essas aproximações, a gente pode entender assim. O limite de alfa de t quando t tende a L significa dizer que à medida que o t se aproxima de A é uma aproximação entre números, então é o módulo de t menos A está se aproximando de zero. O vetor alfa de t se aproxima de L. Mas essa aproximação eu meço pela norma da diferença deles. Essa norma está se aproximando de zero, tá? E aí vem de novo aquela afirmação forte. E essa aproximação pode ser feita com o grau de precisão que desejarmos. Então, eu consigo tornar essa diferença aqui tão próxima de zero quanto eu queira. Bastando para isso eu pegar valores de t cada vez mais próximos de A. Tá? E aí, em linguagem formal, vem os épsilons e deltas, né? Então, qualquer que seja o épsilon, dizer que limite de alfa de t, quando t tende a L, é dizer que para todo número real positivo que você der, para que vai servir este número? É o limitante superior para cá. Eu quero, olha, o comprimento daquele vetor vermelho, eu quero que ele não ultrapasse. Aí você dá um número lá, que a gente chama esse número de épsilon. Eu quero que isso aqui não seja maior do que um épsilon, que
pode ser 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 300, a menos 1000, né? Desde que seja um número positivo. Ok, o que você tem que fazer? Basta você encontrar um t suficiente próximo de a. Então, olha aqui no slide. Para todo epsilon maior que zero, eu encontro um r maior que zero, de tal maneira que se a distância que o θ do A for menor do que o r que eu encontrei, então o comprimento do vetor vermelho é menor do que o número que foi dado. Ok? Essa aqui significa com o grau de precisão que desejarmos. Então, gente, aqui está a essência, olha. Nas notas de aula foi feita a... Aí eu fiz lá a afirmação formal, mas aí eu vou deixar aqui só com o desenho, já desenhei. Então, olha só. Se eu tenho que limite de alfa de t, da função vetorial quando t tende a é L, se você concorda comigo. Se vale isso aqui, é porque aquele vetor vermelho está ficando cada vez mais próximo de zero, tá? Se ele está ficando mais próximo de zero, significa que o limite deste valor aqui, e aqui a gente vai ter um valor escalar, tá? Com a norma, é zero. Quanto mais o alfa de t se aproxima de L, mais o comprimento do vetor vermelho está próximo de zero. Então, esse limite aqui é zero. Ok? E vale também a recíproca, né? Se eu vou ler. E se o comprimento desse vetor vermelho aqui está se aproximando de zero, ou seja, o limite deste valor aqui é zero, podemos ver o slide. Tá? Se o limite deste valor aqui é zero, é porque o alfa de t está se aproximando de L. Tá? Perceberam a diferença? São duas afirmações, nos dois sentidos. Então, a gente vai ter isso aqui, olha. Limite de alfa de t, quando t tende a L, se e só se o limite do comprimento do vetor vermelho é zero. Ok? Então, é isso que a gente vai usar para calcular o limite aí. Suponha agora, para determinar como é que a gente faz, então, o cálculo de limite de uma função vetorial. Eu tenho aqui uma função vetorial, alfa de t, que tem essas funções componentes, eu vou chamar x1 de t, ok? Lembra que x1 de t, x2 de t, xn de t são funções de uma variável real, valores reais. Tá? São aquelas funções reais. Tá? Aí eu vou pegar aqui um valor A com aquela condição. Ou ele está no domínio da função, ou essa função está definida numa vizinhança dele. Tá? Aí, olha só. Eu vou pegar essa função x1 e vou calcular o limite dela. Limite de x1 de t, quando esse t tende a A. Estou calculando o limite de uma função real, tá? Aí faço o cálculo, descubro que isso daqui dá um número real, vou chamar de L1. Aí eu calculo aqui o limite da segunda função, limite de x2 de t, quando t tende a A, dá um outro valor, L2 de t. E assim eu faço para todas as funções componentes da função alfa. Descubro outro valor, tá? Bom, aí eu calculei, então, o limite de cada uma das funções componentes e encontrei valores. Agora, eu vou pegar e vou construir um vetor formado por esses valores que eu encontrei. L1, L2, Ln. Entenderam o que eu fiz? Eu espero que vocês digam não. Ele falou assim, não.
Aí tá ótimo. Olha só, vou colocar aqui um exemplo, para a gente entender o que eu estou fazendo aí. Vou fazer aqui no quadro 3, para ficar longe. Suponha que eu tenha aqui uma função vetorial, fazer uma função bidimensional. Que bem simples. T ao quadrado, T mais 1. Função vetorial, tá? Então, aqui eu tenho uma primeira função componente, seria x1 de t, x2 de t. Aí eu vou pegar aqui um número real, chamar esse número 1. Vou pegar 1. O que eu estou dizendo lá, eu peguei e calculei o limite de cada uma das funções componentes. Essa aqui é a x1, x2. Aí eu calculei limite de t ao quadrado quando t tende o a aqui que eu escolhi para ser 1. Quanto dá esse limite aqui, gente? Limite de t ao quadrado quando t tende a 1. Dá 1, certo? Que é o que eu chamei aqui de L1. É o resultado do limite. É o número real, tá? Aí eu calculei o limite da x2. Agora eu vou calcular o limite da outra. Limite de t mais 1 quando t tende a 1. Quanto dá esse limite? Dá 2, tá? E agora eu vou formar um vetor, vou construir lá um vetor formado por exatamente esses limites, 1 e 2, tá? O que a gente quer mostrar? A gente vai mostrar que, na verdade, o limite dessa função vetorial é exatamente esse vetor aqui, né? Porque o limite de alfa de t, quando t tende a 1, é exatamente o vetor. Ou seja, como é que eu vou calcular o limite de uma função vetorial? É calculando o limite de cada uma das funções componentes, tá? A gente vai justificar isso aí. Então, eu só vou repetir várias vezes o que eu aprendi no cálculo 1. Né? Se eu sei calcular limite de funções escalar, eu vou saber calcular limite de funções vetoriais. Né? E também vale o outro lado. Se eu não sei, eu também não vou saber calcular, né? Então, já sugiro desde já que faça uma revisão no que vocês aprenderam de limite em cálculo 1, tá? Que aqui você vai usar agora esses limites. Então, olha só, eu quero então justificar isso aqui. Aí eu vou usar isso aqui, olha. Então, eu tenho que limite de x1 de t quando t tende a dá L1, certo? Então, daqui, usando propriedade de limite, posso dizer que limite de x1 de t menos L1 quanto vale esse limite aqui, gente? Se eu sei que limite de x1 de t quando t tende a é L1, quanto vale então esse limite aqui? 0, tá claro para todo mundo? Propriedade de limite, isso aqui vai dar 0. A mesma coisa eu vou ter para cá. Limite de x2 de t menos L2, quando t tende a também vai dar 0. E eu vou repetir isso para todas as funções componentes que tiverem na função. O limite de xn de t menos Ln, quando t tende a vai dar 0. Ok? Vou usar agora uma outra propriedade de limite. Limite do produto é o produto dos limites, concorda? Concorda ou não? Vocês não tem que concordar, porque é verdade. Lembra? A pergunta é, lembra? Vocês concordando ou não? Então, eu vou poder dizer que limite de x1 de t menos L1 ao quadrado. Quanto vai dar esse limite aqui? 0, porque na verdade eu estou fazendo ele vezes ele. Né? O produto do limite é o limite dele vezes ele. Isso aqui vai dar 0. E isso vai valer para todos aqui. Limite de x2 de t menos L2 ao quadrado. Vai dar 0. E isso vale para todas as funções componentes.
0. Agora, olha, eu tenho o limite desta. Posso somar, porque o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu vou ficar com o limite quando o t tende a desta soma aí. x1 de t menos L1 ao quadrado mais x2 de t xn de t menos Ln ao quadrado. Limite da soma é a soma dos limites. Então, eu estou pegando esse mais esse mais esse. Vai ser este mais este mais este. Ou seja, vai dar 0 também. Ok? E o limite da raiz é a raiz do limite, né? Desde que o valor seja positivo. Tá? E esse valor aqui, como é uma soma, né, de quadrados, ele não vai ser um valor negativo. Então, eu posso dizer que também isso implica que o limite da raiz quadrada x1 de t menos L1 ao quadrado vai ser a raiz quadrada do limite, que a raiz de 0 vai dar 0. Ok? E o que é que nós temos dentro da raiz? O que é isso aí? Raiz quadrada de soma de quadrados, né? Das componentes de um vetor. O que é isso? É a norma de um vetor, certo? Então, a gente tem que isso aqui... Cheguei à conclusão de que limite da norma... Só me digam aí quem é esse vetor aqui, que a gente calculou a norma. x1 menos L1, x2 menos L2 é... Que vetor é esse? Componente de que vetor? É o alfa menos o L. Tá x1 menos L1, x2 menos L2. É o alfa de t. Na verdade, está fazendo a diferença, né? Este menos este, tá? Tá claro, gente? Olha, x1, que é a componente desse, menos este menos este. Então, o que está lá é o vetor. Alfa é a norma do vetor. Alfa de t menos o vetor L, tá? Isso aqui é 0. Que eu posso concluir daí? O limite do comprimento daquele vetor vermelho, lembra do desenho? Está dando 0. Isso significa o quê? Quando o comprimento do vetor vermelho está se aproximando de 0, voltemos aqui no slide. Né? A gente viu que quando o comprimento, né, da norma do vetor vermelho está próximo de 0, é porque o alfa de t está se aproximando de L, certo? E alfa de t se aproxima de L tanto quanto eu queira, posso concluir. Isso aqui acontece se só se o limite do alfa de t, quando t tende a é L, certo? Então, se eu calculo o limite das funções componentes, né, encontro o valor de cada um deles, quem vai ser o limite da função vetorial? É o vetor que tem como componente o limite de cada uma das funções vetoriais aqui, tá? Porque é isso aqui, ó. Então, a gente chegou à seguinte conclusão. Limite de alfa de t, quando t tende a é L. Né? Agora, mas quem é o L mesmo? É o vetor formado por L1, L2, Ln. Certo?
Mas quem é o L1 mesmo? De onde ele saiu? Vou dar uma dica para vocês. O L1 é o limite da primeira função componente. Então, vou, em vez de escrever L1, vou substituir aqui. Isso aqui é limite de x1 de t quando t tende a A. E quem é esse L2? Ele é o limite da segunda função componente. Limite de x2 de t quando t tende a A. E assim sucessivamente. Tá? Ou seja, o limite da função vetorial, ele vai ser, é o vetor que tem como componente o limite das funções coordenadas. Na verdade, eu fiz só um lado, né? Tá? Claro. Limite fora de onde? Daqui? Não, porque assim, esse limite aqui, certo? Aí o limite da função vetorial, ele é um vetor. Então, tem que ter aqui, vou até destacar aqui. Ele é um vetor. Então, chega aqui. Tá? As componentes desse vetor, quem são? São os limites das funções componentes. Então, tem que ter aqui, ele é vetor. Tá? Limite de uma função vetorial é um vetor. Eu não estou entendendo a tua pergunta. Aqui, componentes? Aqui, não, é isso aqui, eu acho que é isso que vocês estão dizendo aqui. Tá, primeiro eu estou tentando entender também a pergunta dela. Eu tenho uma função vetorial, tá? Para não ficar muito longa, eu vou chamar essa função vetorial, ver se eu entendi a pergunta dela aqui. x2 de t, x3 de t. Vamos supor que ela seja tridimensional. Aí eu quero calcular o limite. Então, eu posso escrever assim, isso é limite dessa função aqui, x1 de t, x2 de t, x3 de t. Quando t tende a um certo valor, tá? Então, isto que está escrito aqui é isto aqui, certo? E a gente está dizendo que isto, ele é exatamente, agora eu passo o limite, é como se eu estivesse fazendo a distributividade, certo? Mas não é bem que é uma distributividade. Isso é um vetor que tem como limite x1 de t, quando t tende a A, limite é isso, era isso que estava perguntando, tá? Então, a pergunta dela é que se podia escrever o limite aqui fora. Sim, tá? E aqui eu representei alfa de t, mas se eu substituir esse alfa de t por colocando aqui quem é a função, vai ficar dessa forma, tá? O que a gente viu é que, se a gente calcula o limite de cada uma dessas funções componentes, o resultado é exatamente o vetor que tem esses limites, tá? E agora eu tenho que provar, mas eu não vou fazer aqui a conta análoga, estão feitas nas notas de aula, tá? Para a gente não perder muito tempo com demonstração. Veja que o que eu fiz aqui, gente, provei que se o limite de cada uma das funções componentes é L1, L2, L3, então o limite da função vetorial é o vetor formado pelo limite das funções componentes, né?
Isso é suficiente para eu dizer que ele é? Não, eu teria que provar agora também o contrário, né? Teria que provar agora que se limite de alfa de t quando t tende a... Calculei o limite aqui e encontrei isso aqui. L1, L2, L3. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu fui direto, veja que no anterior eu parti do cálculo do limite das funções componentes. Agora eu estou calculando o limite da função vetorial. Encontro o vetor. Então, eu posso provar que este valor aqui é o limite desta. Limite de x1 de t quando t tende a L1. Que este valor que eu encontrei aqui é o limite da segunda função componente. É o L2, e assim sucessivamente. Tá? Não vou fazer essas continhas, mas estão feitas, elas estão feitas na nota de aula. Dê uma olhada aí, tá? Então, vou resumir aqui no slide. Qual é aqui o slide? Olha, então, quero calcular o limite de uma função vetorial, num ponto. Isso aqui é o vetor, que tem como limite o limite das funções componentes, tá? Desde que esses limites existam, tá, gente? E sejam finitos. Do contrário, não vai existir o limite da função vetorial. Então, ficou muito fácil calcular limite de função vetorial, não ficou, não? Mais ou menos, por quê? Porque o menos... Porque simplesmente eu vou calcular, né, limite de função real. Então, se você gosta muito de calcular limite de funções reais, você vai ficar muito feliz, porque você vai calcular 2, 3, 4 vezes. E se você não gosta muito, você vai se esforça para gostar. Porque a gente vai calcular agora em dose dupla aqui. Então, olha só. Quero calcular o limite, vamos ver aqui o slide. Quero calcular o limite aí, olha, dessa função vetorial, que tem como coordenadas t ao quadrado, quando t tende a 3. Limite de t ao quadrado, quando t tende a 3. Tá? Então, o que é isso? Ele é um vetor, portanto, vetor aqui. É bidimensional, onde cada uma das componentes vai ser o limite da função vetorial, da função escalar que está aqui, né? No ponto que estou calculando. É o limite de t quando t tende a 3. Segunda função coordenada, limite de t ao quadrado quando t tende a 3. Pronto, agora é só calcular esses limites, né? Limite da função identidade, né? Aí tem que só recordar as regras de limite. Na verdade, limite a gente precisa saber. Limite de uma função constante, que é quanto? Limite de uma função constante é a própria constante, em qualquer ponto. E limite da função identidade, né? Que é o limite da função identidade? Função identidade, f de x é x, tá? Então, estou calculando limite de x quando esse x tende a um valor a. Vai dar o próprio a. Limite de x quando x tende a é a. Olha, acho que basicamente são esses dois aqui que a gente precisa de limite. Limite de uma constante quando x tende a é a própria constante, né? E aí o resto a gente aplica as propriedades de limite. Limite da soma, a soma do limite, do quociente, da raiz, do produto, né? E as funções trigonométricas, exponencial, logaritmo, tá?
Então tá, quanto dá esse limite aqui? Limite de t, quando t tende a 3, ó, função identidade. Limite do produto, produto dos limites. Pronto. Então, significa dizer o quê? Se tem uma função vetorial, à medida que você está pegando valores para o parâmetro próximo de 3, o vetor, este aqui, para cada parâmetro você tem um vetor. Esse vetor está se aproximando do vetor de coordenada 3, 9. E essa aproximação pode ser feita com o grau de precisão que você desejar. Você pode aproximar tanto quanto queira. Vamos calcular esse outro aqui. É uma função vetorial bidimensional, tá? Só que a gente está apresentando, em vez de na forma de coordenadas, multiplicando as coordenadas pelos vetores da base canônica de V2. Então, limite de t ao cubo, e já até calculamos esse limite aí, t menos 2, quando t tende a 2. Essa é a primeira função coordenada. Então, isso aqui vai ser uma função vetorial bidimensional. Vai ter a função que eu vou multiplicar pelo vetor i é o limite da primeira função. Limite de t ao cubo menos 8 sobre t menos 2, quando t tende a 2. Aqui a primeira função coordenada e aqui limite de elevado a t quando t tende a 2, multiplicado pela função j. E aí é só calcular esses dois limites aí. Se a gente, o primeiro lá, quando a gente substitui, dá uma indeterminação, vai dar... Isso. Aí, ou você usa manipulações algébricas, ou você pode aplicar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, aplicar a regra de L'Hopital, que eu percebi que vocês gostam muito. E o que diz a regra de L'Hopital? Tudo de bom. O que diz a regra? Isso. Então, o limite, desta aqui é igual ao limite do quociente que tem em cima a derivada da função que está no numerador, derivada da função que está no denominador. Então, você pode usar isso aqui. Vocês preferem fazer usando o L'Hopital, Muito bem. Desde que... Ou então, você pode abrir aquele cubo da diferença, e fazer as simplificações de t ao cubo menos 8, t menos 2. Então, a regra diz que esse limite é igual ao limite que você obtém. Deriva aqui, t ao cubo menos 8, linha, vou colocar assim, e deriva de baixo. Não é uma derivada do quociente. Aí, derivando t ao cubo menos 8, vai ficar 3t ao quadrado, gente? E derivando o numerador, que vai dar 1 e que vai dar 0. Vou deixar 1 aqui, só para... E agora, aí acabou a indeterminação, só substituir aqui, vai ficar 4 vezes 3, 12. E aqui nós não temos, aqui vai direto, exponencial uma função contínua. Então, vai ficar 12i, e aqui vai ficar e elevado a 2, j. Simples assim, certo? Mas aí eu perguntar, e o que significa, se tem essa função vetorial,
né, à medida que o parâmetro t se aproxima de 2, né, esse vetor aqui está se aproximando do vetor de coordenadas 12 e e ao quadrado. Certo? Bom, antes da gente calcular a mais limites, porque a gente vai já passar para... Lembrando que, gente, vão valer as mesmas propriedades operatórias que a gente viu para limite de funções reais, tá? Então, tenho duas funções vetoriais, aí vou fazer o limite da soma delas. Limite da soma é a soma dos limites, tá? Vale a mesma coisa. Por que que vale isso? Porque, olha, por causa dessa propriedade aqui. Limite da função vetorial é o vetor que tem o limite das funções reais. Então, você transfere tudo para funções reais, tá? Então, a gente vai herdar as propriedades que são válidas lá para limite de funções reais. Então, limite da soma, a soma dos limites. Tenho uma função vetorial e um número real. Aí, olha, eu vou pegar essa função e multiplicar por um escalar. Limite de uma função vetorial multiplicada por uma constante. É a constante vezes o limite da função vetorial. Tá? Propriedade que tem para a função escalar. Limite do produto interno de duas funções vetoriais. É o produto interno dos limites. Ok? E o limite do produto vetorial de duas funções, tá? Desde que sejam funções tridimensionais. É o produto interno dos limites. Então, o limite se comporta muito bem com relação às operações vetoriais, tá? Ele preserva essas propriedades aí. Bom, gente, alguma dúvida aí com o limite? Não, né? Você só tem que fazer uma revisão dos limites das funções vetoriais, das funções escalares, tá? Aí, olha só, a gente agora pode definir o que é uma função vetorial contínua. Mas antes vamos lembrar, como é que a gente define função real contínua, a função de uma variável real? Lembra dessa definição? Quando é que uma função de uma variável real é contínua? Em um ponto. A definição de limite de função contínua para a função de uma variável real. Aqui, ó, você tem uma função real de uma variável real. Quando é que ela é contínua em um ponto? Limite... A derivada? Não, é o limite. Primeiro, ela lembrou bem. Olha aqui, vamos ver aqui a definição e ver as exigências. A gente tem uma função de uma variável real, valores reais. Aí, a gente diz que ela é contínua em um ponto. A continuidade é uma definição pontual. Diz a função é contínua em 2, é contínua em 3, é contínua em 5, é num ponto, tá? Se aquilo ali acontece, agora me digam o que significa aquilo ali. O que que a gente está exigindo aí com essa identidade? Cadê o slide? Ela é contínua em A se limite de f de x quando x tende a igual a f de A. Então, continuidade tem a ver com limite, certo? Não, a continuidade ela é uma definição no ponto, ela é contínua naquele ponto. 3 coisas a gente está exigindo. Primeiro, o ponto tem que estar no domínio da função. Tá? Veja que quando a gente analisa limite, aquele ponto que a gente está calculando o limite não precisa estar no domínio da função. A continuidade não. Então, primeiro, contínua em A tem que estar no domínio da função. Tá? Por quê? Tá ali, onde que está escrito que tem que estar no domínio da função? Cadê o slide? Eu não estou calculando f de A. Só vou poder calcular f de A se estiver no domínio da função. Segundo, o limite tem que existir. O limite de f de x quando x tende a é igual. E, além disso, esse limite tem que ser igual ao valor da função no ponto. Tá? Então,
Então, ela é contínua no ponto quando o limite existe e é igual ao valor da função no ponto, tá? Então, eu tenho aqui uma função, calculei o valor dessa função, por exemplo, em 2, como a gente estava fazendo aqui, ó. Calculei o valor da função em 2 e esse valor deu 12. Então, significa que, para valores de x próximo de 2, a imagem... Mas olha, meu gráfico não é contínuo, passou longe. Não foi? Para valores de x próximos, então em 12, a função está definida e dá isso aqui, f de 12. E se você pegar, aí vem a definição de limite. Se você pega valores de x que estão próximos, a imagem está próxima dessa imagem do f de 12 aqui. Tá? Ou seja, você vai se aproximando e aí o valor vai se aproximando da imagem. Quer dizer, no gráfico dessa função aqui não vai ter buraco, não vai ter saltos. Naquele que dá um salto, vem aqui de repente, não pode, porque próximo de 12... as imagens vão estar próximo de 2, perdão, a imagem está próxima de 12. E quanto mais você aproxima, mais as imagens vão ficando próximas. Então, o gráfico de função contínua não tem salto, não tem buracos, tá? Aí a gente definiu a continuidade no ponto. Seria mais ou menos isso aqui, olha. Eu tenho um ponto A, e aí eu tenho a imagem da função no ponto. Aí eu pego um valor próximo de A. A imagem está próximo de f de A. Eu aproximo mais, a imagem vai ficando cada vez mais próxima, tá? E eu, como é limite, eu posso aproximar tanto quanto eu queira. Pelo gráfico, essa função é contínua nesse ponto? Não, porque, olha, eu pego um valor aqui que está próximo de A, no entanto, a imagem cai aqui em cima, tá? Longe. Então, se você me der, lembra do épsilon? Se você me der um épsilon aqui pequeno, eu não consigo uma vizinhança que satisfaça aquela exigência, tá? Ok? E aí, como é que a gente define continuidade de função vetorial? É a mesma coisa, a mesma definição. Esqueci de falar uma coisa. Acho que estava aqui, deixa eu ver se estava. Não, não está. Vou falar para a função vetorial. Tá? Então, compare aí a definição, continuidade de função vetorial. Ela é contínua em um ponto A se o limite da função naquele ponto existe e é igual ao valor da função no ponto. É a mesma definição, tá? Limite existe é igual ao valor da função no ponto. Era isso aqui que eu não tinha colocado lá. Isso ela é contínua no ponto. Agora, simplesmente quando a gente usa a palavra, a função é contínua, significa que ela é contínua para todo ponto do seu domínio, tá? Para cada ponto que eu pego, ela é contínua naquele ponto. Pego outro ponto, ela é contínua naquele ponto, ok? Então, olha, seria aqui uma curva plana gráfica de uma função vetorial. Aí eu peguei um valor A, está aqui a imagem desse A pela função alfa, tá? Aí pega um valor aqui próximo, a imagem ela vai estar próxima aqui. A imagem de alfa de t vai estar próxima. Lembra aquele vetor vermelho aqui, então, ele se aproxima de zero. À medida que o t se aproxima de A, esse vetor, agora ele mede a diferença de quem? Entre o alfa de t e o alfa de A. O L agora, ele é o valor da função no ponto A. É a única diferença. E aí, gente, como é que eu vou verificar se uma função vetorial é contínua ou não no ponto? Vamos usar aquele resultado. O resultado de como é que a gente calcula limite. Então, eu tenho uma função vetorial, vamos supor que tenho uma função vetorial alfa, que vai ter as suas funções coordenadas. E aí a gente quer, para saber se ela é contínua, eu vou pegar um ponto A aqui. Esse agora A tem que estar no domínio da função. Para saber se ela é contínua, eu tenho que calcular o limite da função no ponto, certo? E ver se esse limite é
o valor da função no ponto. Então, tem que fazer isso aqui, calcular. Limite de alfa de t quando o t tende a A. Vou escrever aqui primeiro. Então, a gente diz o seguinte, alfa de t é contínua em A se limite de alfa de t quando o t tende a A é o valor da função no ponto, é igual a alfa de A, certo? Tá? Mas quem é? Como é que eu calculo esse limite aqui, gente? É o limite das componentes. Então, esse limite aqui, quem é? Ele é o vetor que tem como coordenada limite de x1 de t quando t tende a A. Limite de x2 de t quando t tende a A. E assim sucessivamente. E aí, a gente está dizendo que isso aqui é igual. Quem é isso aqui? Alfa de A. O que é o alfa de A? Aqui na função vetorial, substitui o t por A, certo? Então, é o vetor que tem como valores. Aqui é x1, o t está valendo A. x1 de A, x2 de A, xn de A. Tá? Então, é isso. A definição me diz que ela é contínua no ponto se o limite existe é igual ao valor da função no ponto. Mas esse limite é assim que eu calculo. E alfa de A é isso aqui. Agora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma igualdade de dois vetores. Quando é que dois vetores são iguais? As coordenadas correspondentes são iguais. Então, significa que isto aqui vai ser igual a isto aqui. Então, dessa igualdade, eu vou ter que tirar aqui o limite de x1 de t, quando t tende a A, é x1 de A. Que o limite da segunda também vou pular para a última, tudo igual. Limite de xn de t, quando t tende a A, é igual a xn de A. E aqui é se só se. Né? Se vale isso, posso voltar. Mas o que significa dizer que o limite dessa função real, quando t tende a A, é igual ao valor dela no ponto? Ela é contínua naquele ponto. E para cada uma dessas aqui, certo? Então, isso vai acontecer se cada uma das funções componentes forem contínuas de t. São moral da história. Moral da... Quer dizer, vocês ouvem a história do Chapeuzinho Vermelho, não sei o quê, e não querem tirar a moral da história. A função vetorial é contínua se só se as suas funções componentes forem contínuas. Então, analisar a continuidade de função vetorial implica em analisar a continuidade de funções reais. Tantas vezes quantas forem as funções componentes, tá? Recai no cálculo. O que eu vou analisar é cada uma das suas funções componentes. Olha só, vou pegar essa que a gente acabou de calcular o limite. Ela é contínua em 3. Eu verifico cada uma das funções componentes, né? Que a gente já até calculou o limite dela. Eu perguntaria a primeira função componente, limite de t quando t tende a 3, porque foi a pergunta, né? Que é 3.
que é igual ao valor dessa função no ponto, né? Que é x1 de 3. E aí analisa a outra. E o limite de t ao quadrado quando t tende a 3 é 9, que é igual ao valor de t ao quadrado, a segunda função componente em 3. Tá? Então, se as funções componentes são contínuas, a função é contínua. Agora a pergunta é, então primeiro eu perguntei, ela é contínua em 3, agora eu estou perguntando, ela é contínua? Qual é a diferença? Isso, todo o seu domínio. Agora, eu faço a mesma conta, mas para um valor genérico aqui, né? Sem amarrar aqui esse valor. Qualquer valor que esteja no domínio da função. Eu iria fazer agora, limite, pego um A, um ponto qualquer no domínio dessa função, que o domínio é todos os reais, não tem restrição. Então, eu pego o A, que está em R, e eu vou calcular limite de t ao quadrado, quando o t tende para esse A aqui genérico. Que isso aqui é o limite de t quando t tende a A, e é o limite de t ao quadrado quando t tende a A. Que vai ficar A e fica A ao quadrado, que é o alfa, função vetorial calculada em A, alfa, né? Em A, certo? Então, ela é contínua qualquer que seja o ponto do seu domínio. Quero saber se essa daí é contínua em t igual a 1. E aí? Uma função bidimensional. Aí ela é uma função dada por duas regras, né? Tenho alfa de t, ela é t mais 1 cosseno de t menos 1 se o t é menor ou igual que 1. Ok. Algum problema aí? Não, né? A gente vai analisar cada uma das funções componentes, se são contínuas ou não no ponto, tá? Então, olha só. A primeira função, vou chamar de dizer que alfa de t tem como funções componentes x1 de t, x2 de t. Então, quem é x1 de t? Me ajudem aí, quem é x1 de t? Ela também vai ser dada por duas regras aqui, olha. Se o t é t mais 1, se o t for menor ou igual que 1, e ela é t ao quadrado menos 1 sobre t menos 1, que dá a mesma coisa lá de cima, se o t for maior que 1. Então, agora a minha missão é analisar se esta função real é uma função contínua ou não. Em 1, né? Então, vou calcular o limite dela em 1 e ver se, primeiro, ela está definida para 1, porque o 1 tem que ser um valor que está no domínio da... Ela está definida para 1, essa? Tá, né? Está bem aqui, olha. T é 1, vai cair bem aqui, eu vou usar essa regra aqui. Limite de x1 de t quando t tende a 1. Posso calcular assim o limite direto?
O limite, lembra que eu vou estudar o comportamento da função na vizinhança do ponto, né? Como é que ela se comporta pela direita, pela esquerda. Aí essa função ela tem duas regras, está dizendo, olha, a direita do 1, lembra que o limite, eu não estou analisando o valor da função no ponto. Quer dizer, mas eu não posso pegar aqui porque está definido, o limite é a vizinhança, tá? Então, eu analiso o comportamento da função quando ele se aproxima de 1 pela esquerda e pela direita. Como tem duas regras, eu vou analisar aqui os dois valores, tá? Então, vou fazer primeiro. Quando você se aproxima de 2 por valores menores, pela esquerda, qual das duas regras que eu uso se eu vou atribuir um valor de t menor do que 1? A primeira, porque está aqui, olha. Aqui, essa é a regra da função. Então, é limite de t mais 1 quando t tende a 1, que vai ser 2. E como que é o comportamento dela quando você se aproxima de 1 por valores maiores? Qual das duas regras que eu vou usar? Aqui, ó, se é maior, essa é a regra que define a função. A princípio dá uma indeterminação, ou você simplifica, ou você usa a regra de L'Hopital aí, e vai dar quanto? Vai dar 2, certo? E os limites laterais, eles existem e são iguais, portanto, limite da função no ponto existe. Quando t tende a 1, é 2. E qual é o valor da função no ponto? Para calcular em 1, é essa regra que eu uso, que dá 2, tá? Então, ela sim, ela é contínua. A primeira função coordenada é contínua. E aí a gente vai analisar, e a segunda função coordenada? x2 de t. Tem duas regras também. É cosseno de t menos 1. Obrigada. Era muito 2, eu acabei. x1 de t, gente, desculpa aí. Cosseno de t menos 1, se o t é menor ou igual que 1, e é o log natural de t sobre t menos 1, se o t é maior do que 1. Aí a mesma coisa, né? Como tem duas regras, a gente tem que calcular os limites laterais. Então, eu vou calcular limite de x2 de t quando t se aproxima de 1, mas por valores menores. Comecei ali, valores menores. Valores menores, qual das duas regras que eu vou usar? Tá aqui, olha, quando t é menor do que 1, é essa regra que você calcula a imagem. Então, é limite de cosseno de t menos 1 quando t tende a 1. Quanto dá esse limite? Cosseno é uma função contínua, né? Limite, o valor da função no ponto. Então, vai ficar 1 menos 1, vai cosseno de 0, que vai dar 1. E quando ela se aproxima por valores menores? Não, maiores agora. Maiores, se t for maior que 1, é esta a regra que define a função. Log natural de t sobre t menos 1. Log natural de 1 vai dar 0. E 1 menos 1 vai dar 0. A gente tem uma indeterminação aqui, né? Aí a gente pode aplicar a regra de L'Hopital aqui. Então, esse aqui é a mesma coisa. Esse limite vai ser igual o limite do quociente das derivadas. Derivada do log natural de t. 1 sobre t.
dividido, aí eu derivo aqui, vai dar 1, né? Aí, já resolvemos o problema da indeterminação. Então, vai dar 1. Os dois limites existem e são iguais. Então, essa função tem limite no ponto. É 1. E qual é o valor dela no ponto, em 1? Aqui é essa regra que eu vou usar, quando x é igual a 1, tá? Que vai dar também o 1. Então, as funções coordenadas, elas são funções contínuas, portanto, a função vetorial é contínua nesse ponto, né? Ok? Posso colocar uma dessa na nossa avaliação. Essa aí para vocês levarem para casa, tá? Para fazer. É tridimensional agora, mas o que eu tenho que analisar? Eu quero saber se ela é contínua, tá? Alex, ela é contínua. Então, em qualquer ponto no seu domínio, de forma genérica, eu vou analisar a continuidade de 3 funções escalares. Tá? Tinha alguém anotando? Bom, agora vamos falar de derivada de funções vetoriais. Lembra da derivada de uma função real? É tudo igual, gente. Até as funções vetoriais copiaram tudo, invejosa, copiou tudo lá das funções escalares. E tudo também é limite, né, gente? Então, olha só. Tenho uma função real que chamei de x1. Então, ela está definida num conjunto que é um subconjunto de R. Portanto, é a função de uma variável real a valores reais. E aí, como é que a gente define? Recordando, a derivada dessa função x1 em um ponto x0. Lembra que ela é esse limite aqui? Definição de derivada de funções reais. Lembra dessa definição? Mais ou menos. Então, olha só, a derivada, ela é um limite. Por isso que é importante estudar limite, porque tudo é limite. Aí a integral é um limite, definida, é um limite. Mas aí, o que esse limite aí significa? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função real, o gráfico dessa função. Pego aqui um ponto, acho que eu chamei de x0, t0. Pode dar para ver o slide rapidinho? T0, tá? O domínio dessa função. Aí eu tenho aqui um ponto que está no domínio da função t0. Aí tem a imagem da função neste ponto, x1 de t0. Vocês lembram da história que deu origem à derivada da função? Né? Estava querendo calcular o quê? Calcular o quê? O problema físico, né? Estou falando de problema matemático também. Porque também você queria calcular uma velocidade instantânea, né, no ponto. E também se calcular a reta tangente. Tinha aqui o gráfico de uma função, pega um ponto, queria calcular a reta tangente, então a reta que passa por aqui e toca nesse ponto aqui. Poxa, mas aí os matemáticos falaram, mas a gente só sabe com 2 pontos, né? Porque não é isso, você sabe calcular se a gente tem 2 pontos. E agora o problema é que só tinha isso. Então, vamos resolver com o que a gente sabe. Vamos pegar, então, 2 pontos. Então, eu tenho este aqui, e aí eu vou pegar um que está um pouco mais distante. Então, vou pegar aqui um ponto, se esse pedacinho aqui eu vou chamar de H, então, se esse aqui é T0, esse aqui vai ter 0 mais H. Aí, eu calculo o valor da função nesse ponto. x1
de T0 mais H. Ah, agora eu fiquei com 2 pontos. Equação de reta que passa por 2 pontos, a gente sabe, né? Aí, essa aqui, ela passa por 2 pontos, tá, gente? Vocês podem não acreditar, mas ela passa por 2 pontos, né? E aí, olha só, aquele quociente que está lá, na definição da derivada, a derivada a gente define assim, é o limite de x1 no ponto T0 mais H menos x1 de T0 dividido por H, quando este H está se aproximando de zero. Isso aqui que é o x1 no ponto T0. Ah, mas vamos ver o que é esse quociente aqui, gente. Esse pedaço que está bem aqui, né, é o T0 mais H menos T0, é o H. Esse pedaço daqui para cá é o quê? Quanto vale esse pedaço? Não é este menos este? Certo? Isso aqui é o x1 de T0 mais H menos x1 de T0, tá? Então, a gente está calculando cateto oposto sobre cateto adjacente. Está calculando a tangente desse ângulo aqui, que é a inclinação da reta que passa pelos 2 pontos, certo? E aí, a ideia da derivada, que é para calcular a reta que passa por esse ponto, é você fazer este ponto aqui. Eu vou pegando o H cada vez menor, e esse ponto aqui, ele começa a deslizar e se aproxima. Tem um ponto P e um ponto Q. O ponto vai se aproximando, sem chegar a ser o próprio Q, porque se o Q, perdão, sem chegar a ser o P. Se o Q virar o P, eu caí no problema inicial, que só tem um ponto, certo? Então, é isso aqui que é o limite, né? A definição da derivada. Você está calculando a inclinação da reta que passa por um ponto, usando o que você sabia, que é calcular a inclinação de reta que passa por 2 pontos, tá? Então, essa que é a definição de derivada. Função vetorial, como é que a gente vai definir? Adivinha como é que a gente vai definir? Do mesmo jeito. Olha, é a mesma definição, tá? A derivada de uma função vetorial em um ponto T0 é o limite da função aplicada. Então, eu pego o ponto e faço um acréscimo no ponto que eu estou calculando, que seria isso aqui. Pego um pouquinho mais distante e depois eu faço esse valor diminuir tanto quanto eu posso, tá? Dividido pelo H lá. Então, é a mesma definição. E aí a gente vai dizer que uma função alfa é derivável se a derivada existe. Alfa de T0 existe, assim como a gente diz para funções escalares. Ela é derivável no ponto, se a derivada naquele ponto existe. Ela é simplesmente derivável, se ela é derivável para todo ponto no seu domínio, tá? E nesse caso, quando ela é derivável para todo ponto, aí existe a função derivada. Qual é a regra dessa função derivada? É a definição de derivada para um ponto genérico. Vai ter que ficar para outra aula, derivada de função. Muito obrigada, gente, pela presença de todos. Sexta-feira, aula de monitoria.